da cruz, no nome de Jesus, eu creio, no poder da cruz, no nome de Jesus, eu creio, no poder da cruz, no nome de Jesus, eu creio, eu creio. Como a mulher da hemorragia, só precisou tocar em ti, eu creio. Só preciso te tocar, eu só preciso te tocar. Como a mulher da hemorragia, só precisou tocar em ti, eu creio. Eu só preciso te tocar, eu creio no poder da cruz, eu creio no nome de Jesus, eu creio no poder da cruz, eu creio no nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, tu tens um nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, tu tens um nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Só Jesus, tu tens um nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus. E como grande é o teu nome, e como grande é o teu poder, e como grande é a tua soberania, também grande é o teu amor, também grande é o teu amor. E o teu amor constrange o meu amor. Nunca conheci nada assim como o teu amor por mim.
mesmo ontem, hoje e sempre. E nós sabemos, Deus nunca é surpreendido. Amém? Então vamos continuar confiando no amor dele, porque ele é fiel. Vou chamar o Pai então para trazer a palavra. Boa noite, pessoal. É uma alegria estarmos juntos novamente, ainda que seja virtualmente. Mas eu tenho algo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite que está no meu coração. Parece ser uma palavra que ela está crescendo, ela está desenvolvendo na medida que os dias e as semanas vão passando. E eu acredito que seja realmente uma palavra para este momento. Então, hoje nós vamos estar falando sobre Josué e Caleb. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês a história de Israel, como ela desenvolve desde o Egito até a entrada na Terra Prometida. Primeiro eu quero falar de Israel durante o tempo que ela esteve no Egito. Vocês vão lembrar que houve as 10 pragas, mas algo acontece. Durante aquelas 10 pragas, o Senhor, ele protege o povo de Israel. As pragas que vêm sobre o Egito não caem sobre Israel. A palavra de Deus é muito clara que Deus protege o seu povo contra as pragas que vêm sobre os egípcios. Meus irmãos, isto fala de proteção divina. E eu realmente acredito, eu digo isso com convicção, que durante este tempo de coronavírus, durante este tempo de pandemia, o Senhor vai proteger o seu povo. Evidentemente nós temos que orar, nós temos que clamar, mas nós temos que lembrar, Salmo 91 é um salmo para esses dias. Salmo 91 é um salmo que deve ser orado, que deve ser proclamado, que deve ser declarado, porque o nosso Deus é um Deus que protege os seus. E eu acredito que durante essa pandemia, durante esta crise mundial, e que pessoas estão ficando doentes e algumas falecendo, eu creio que o povo de Deus será protegido como Israel foi protegido das pragas do Egito. Mas então vamos avançar no tempo e vamos lembrar também de José. José, ele, antes de Israel entrar no Egito, José, ele é escravo e vem Faraó, e Faraó tem um sonho. José, ele está no calabouço, ele é prisioneiro, ele é chamado para interpretar o sonho de Faraó. E José, então, ele fala de 7 anos, a interpretação do sonho de Faraó, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E José diz, nós temos que nos preparar para esses anos de escassez, nos abastecendo durante os anos de fartura. E é exatamente o que acontece. E isso fala de suprimento. Nosso Deus, que vê o amanhã antes de hoje, é o que Isaías diz, que o Senhor vê o futuro antes do presente. Então, o nosso Deus, que sabe o que vai acontecer, ele prepara o seu povo de antemão. Ele cria formas para que quando a crise chega, o seu povo está preparado. Eu estou aqui falando com vocês no Instagram, usando a internet, usando o meu tablet, e eu digo para vocês, tudo isso é preparação de Deus para esse momento que a gente está vivendo. A nossa geração foi preparada para isso. A igreja da nossa geração foi preparada para isso. Então nós temos a proteção de Deus quando Israel está no Egito. Nós temos o suprimento de Deus quando José é escravo também no Egito. Mas aí nós temos, mais adiante, nós temos Josué e Caleb. Historicamente seria José, Israel, José e Caleb. Eu inverti um pouquinho ali porque eu quero botar a proteção primeiro, suprimento segundo, e daí José e Caleb terceiro. Por quê? Porque muitos estão preocupados em ficar doentes. Então eu quero dizer proteção divina. Muitos estão preocupados com a questão financeira, porque nós estamos realmente não sabendo
como as coisas vão desenrolar. Logo adiante, a questão de emprego. Então, eu quero dizer para vocês, suprimento de Deus. Ele é aquele que multiplica os pães e os peixes. Mas também eu quero falar para vocês sobre José e Caleb. E José e Caleb, a situação deles é uma situação diferente. Não se trata de proteção, não se trata de suprimento. Meus irmãos, se trata de avanço espiritual. Quando Deus quer levar a sua igreja para um novo patamar, quando o Senhor quer levar algum ministério para um novo patamar, quando Deus quer levar um indivíduo, um homem, uma mulher de Deus para um novo patamar, existe não apenas um momento de preparação, existe um momento de provação. É uma prova para ver a nossa fé. Abraão foi provado. Todos são provados antes que possamos ser promovidos. E eu acredito que a igreja está passando por esta aprovação agora. O Senhor quer ver se tudo que nós temos pregado, tudo que nós temos confessado, nós realmente cremos, estamos prontos para viver. Veja o que diz em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Veja bem, há uma condição. Deus quer se mostrar forte. Os seus olhos estão procurando pessoas para quem Ele possa se mostrar forte. E que tipo de pessoa é esta? Aqueles cujo coração estão totalmente nele. E o que significa ter um coração totalmente nele? Significa que nós estamos completamente entregues a Ele e confiantes nele. José e Caleb é uma história de dois homens cujos corações eram totalmente do Senhor. E quando o Senhor viu esses homens, Ele se mostrou forte para estes dois. Então, escutem o que eu vou dizer para vocês agora. Se nós queremos ver sinais e maravilhas em nossa geração, como foi na igreja primitiva, mortos ressuscitando, enfermos sendo curados, cativos libertos, pão e peixe sendo multiplicado, caminhando sobre as águas, água se transformando em vinho. Se nós queremos ver a glória de Deus, nós precisamos poder, neste momento de crise, crer. Porque se nós não podemos confiar no Senhor durante esta crise, se nós não podemos confiar no seu poder, no seu amor, na sua bondade, na sua capacidade de nos proteger e de nos suprir em meio a essa crise, é como ele disse para Jeremias, quando Jeremias começou a reclamar. Ele disse: olha, Jeremias, se tu cansa correndo com aqueles que correm a pé, como vai ser quando tu tiver que correr junto com aqueles que andam a cavalo? Entendeu? A situação agora é uma, e certamente mais adiante nós teremos situações mais difíceis, mas para Deus poder nos usar, Ele precisa nos provar. Como que nós vamos nos comportar agora? Tu quer ressuscitar mortos, tu tem que crer que o Senhor vai te guardar da morte. Tu quer curar enfermos, tu tem que crer que o Senhor vai te guardar de ficar doente. É agora que nós precisamos exercitar nossos músculos da fé. Porque se nós entramos em pânico agora, se nós perdemos a fé agora, se nós nos ofendemos com Deus agora, como que o Senhor vai poder nos confiar os seus dons, a sua glória, o seu poder? Eu vou ler para vocês então a história de Caleb e de Josué. Estou lendo em Números, capítulo 13, começando no versículo 1. Eu vou pular diversos versículos para ser uma leitura mais rápida, para não cansá-los. Mas eu quero que vocês me acompanhem. Números 13, 1. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual um líder entre eles. Então veja bem, eles vão espiar a terra, estão para entrar em Canaã. Vão enviar 12 espias. Esses espias não são homens qualquer. São líderes, são homens capazes, são guerreiros. São homens treinados para a batalha. E entre estes 12, nós vamos encontrar no versículo 6, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. E nós vamos encontrar, no versículo 8, da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num.
No versículo 16 diz que Oséias, filho de Num, Moisés mudou o nome dele para Josué. Então nós temos da tribo de Judá Caleb e da tribo de Efraim Josué, entre os 12 espias que vão entrar na terra para ver quem mora lá, qual é a situação da terra e qual é a situação dos povos que moram nessa terra. Bem, nos versículos 25 a 28 diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali gigantes. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: só um pouquinho, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Agora entrando no capítulo 14, versículos 2 e 4. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha só, esse povo que tinha experimentado a glória do Senhor no Egito, que não tinha sido tocado pela praga, que tinham experimentado a glória do Senhor no deserto, não tinham passado nenhuma necessidade, que tinham já vencido duas grandes tribos antes de entrar na terra de Canaã, estão dizendo: vamos voltar para o Egito. Então diz nos versículos 21 a 24, o Senhor então respondendo à covardia do povo: tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E aqui vem a palavra que eu quero trazer para vocês nesta noite. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. A diferença de Josué e Caleb dos demais espias é que eles eram de outro espírito. E o coração deles era totalmente do Senhor. Eles perseveraram em segui-lo. O que significa perseverar em segui-lo? Significa crer no que a palavra dele diz. Significa prestar atenção no que o Espírito está dizendo às igrejas. Significa guardar o teu coração do espírito do mundo, desse espírito de medo que está tomando os corações. Significa que o Senhor não apenas está nos protegendo, não apenas promete suprir as nossas necessidades, Ele está nos convidando para subir mais alto, Ele está nos convidando para entrar e possuir a terra. Gente, nós entramos numa nova década, nós estamos numa nova estação. Isso significa, sabe o que? Significa que está para começar um novo avivamento. Em São Paulo, nós tivemos agora, no início desta década, 3 estádios sendo cheios de jovens. Uma palavra profética que este será a década da evangelização e das missões. Meus irmãos, eu acredito que nós estamos para entrar numa estação, já entramos nela, de sinais e maravilhas, de poder de Deus, de grande colheita, onde a glória do Senhor se manifestará em toda a terra. No entanto, este vírus, ele vem para nos desafiar. E junto com ele vem uma outra contaminação, tão contagiosa quanto o vírus, que é o medo.
E nós precisamos escolher de que espírito nós vamos ser. Se nós vamos ser do mesmo espírito de Caleb e de Josué, ou se nós vamos ser do espírito daqueles 10 espias. Porque eles desencorajaram o povo com as suas palavras. Eles disseram verdadeiramente, a palavra de Deus é verdadeira, a terra é boa. No entanto, tem gigantes, tem carros de ferro, tem cidades com muralhas, fortalezas, o povo é forte. Nós precisamos ser de um espírito diferente. Se o mundo está dizendo medo, nós precisamos dizer coragem. Se o mundo está dizendo recuar, nós precisamos dizer avançar. Se o mundo está dizendo precisamos calar, então precisamos falar. Se o mundo está dizendo doença, nós temos que dizer cura. Se o mundo está dizendo falta de recurso, nós precisamos dizer prosperidade. Nós temos que ser de um espírito diferente. Nós temos que falar o que Deus está falando. Porque Ele é bom. E tu sabe o que vai acontecer com aqueles que for de um espírito diferente? Eles vão entrar na promessa. Não só eles, mas a sua descendência. A promessa aqui, não só Caleb e Josué entraram, a sua descendência também com eles. Vocês sabiam que as 2 tribos que geraram reis para Israel foram as tribos de Efraim e de Judá? A tribo de Josué era a tribo de Efraim. Saul era de Efraimita. Davi era de Judá. E vocês sabiam que quando houve a guerra civil em Israel, depois de Salomão, e a nação se dividiu em 2, que a região do norte era chamada de Efraim, e a região do sul era chamada de Judá? Vocês acreditam que Israel tomou o nome das 2 tribos que creram em Deus? Eu creio que as nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos carregarão a glória que nós vamos conquistar nestes dias, nestas semanas e nestes meses. Mas de que espírito tu és? Os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Queridos, esta é a nossa hora. Nós nascemos para um tempo como este. Este é o tempo da nossa geração. Fomos preparados para isto. E o Senhor irá ser glorificado através de nós. Quero orar com vocês, daí eu vou chamar o Lucas para continuar com louvor. Pai, perdoa-nos, porque num primeiro momento nós nos alinhamos com as más notícias. Num primeiro momento nós nos assustamos, num primeiro momento nós ficamos com medo, num primeiro momento nós nos angustiamos. Senhor, as notícias realmente nos abateram, como as notícias dos 10 espias abateram o povo de Israel. Mas então nós começamos a ouvir alguns poucos dizendo, não é assim. O Senhor é por nós, nós iremos vencer. E Senhor, agora nós nos arrependemos e queremos mudar o nosso coração. Queremos nos voltar para a Tua palavra, para as Tuas verdades, para as Tuas promessas. E queremos, Senhor, como Josué e Caleb dizer, não, vamos comer nossos inimigos como pão. Senhor, este vírus será como pão, irá alimentar a nossa fé. Este vírus será como pão. Os prejuízos econômicos será como pão, nós vamos comer para alimentar a nossa fé. Senhor, Tu vais multiplicar. E Tu vais glorificar o Teu nome através da Tua igreja nesses dias. Nós nos alinhamos com o mesmo espírito de Josué e Caleb. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero compartilhar com vocês uma música que eu compus pouco antes ainda do coronavírus realmente chegar ao Brasil. Mas nessa situação eu estava adorando o Senhor no meu devocional e
E eu coloquei diante dele algumas questões e eu estava pedindo: Pai, cuida de mim. E eu creio que tu cuida, mas ainda meu coração tem medo, ainda me sinto inseguro. Mas então, como eu sempre peço para ele, me encher de paixão por ele, fome dele, eu também pedi: me ensina a confiar em ti. E eu comecei a cantar então a primeira parte dessa música e de repente a presença dele encheu o lugar e meu coração se encheu de alegria. E logo o Espírito Santo falou comigo e falou: se tu sente minha presença e minha alegria agora, se tu sente que eu estou aqui contigo agora, tu ainda tem dúvida que eu cuido? Eu quero ensinar essa música para vocês. Cuida de mim, ó Pai, cuida de mim e me ensina a descansar no teu amor. Cuida de mim, ó Pai, cuida de mim e me ensina a descansar no teu amor. E tua presença vai me provar que tu estás aqui sempre a cuidar. E tua alegria vai me provar que tu estás aqui sempre a me cuidar. Então eu lembrei de uma história que eu ouvi do Luciano Subirá, onde o filho dele se jogava do palanque e ele vinha correndo e a brincadeira era o Luciano Subirá pegar ele. Mas daí o Luciano Subirá um dia alertou ele: filho, legal essa brincadeira, o pai sempre vai te pegar, mas um dia tu tem que cuidar, porque o pai pode não te ver. E daí o pai não te pegar e tu vai te machucar, o palanque é alto. E daí ele olhou pro Luciano Subirá e falou: não, pai, tu sempre vai me pegar. Ele confiava no amor e no cuidado e na proteção do pai. E quando pela fé eu me jogar, terá certeza que vai me pegar, me abraçar e me cuidar. E quando pela fé eu me jogar, terá certeza que vai me pegar, me abraçar e me cuidar. Cuida de mim, ó Pai, cuida de mim, me ensina a descansar no teu amor. Cuida de mim, ó Pai, cuida de mim, me ensina a descansar no teu amor. E tua presença vai me provar que tu estás aqui sempre a cuidar. E tua alegria vai me provar que tu estás aqui sempre a me cuidar. Cuida
passar para a mãe, ela vai trazer uma palavra. Eu só gostaria de contar um testemunho de uma experiência que eu tive com o Senhor essa semana. Que o Senhor tem nos orientado, nos lembrado para quem eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Mas no início desta semana, eu confesso que eu comecei a ouvir o que o mundo estava dizendo, e houve um momento que eu me agitei e me assustei um pouco, e eu trouxe então isso para o Senhor. Eu me lembro que eu fui lá no meu quarto e eu disse para Ele: Senhor, me perdoa porque eu estou com um pouquinho de medo, e eu não quero decair daquele lugar onde Tu tinhas nos colocado, que é um lugar de fé, de confiança no Teu amor e no Teu poder. E eu senti assim que o Senhor ouviu a minha oração, porque eu trouxe para Ele. Eu creio, Senhor, e eu creio que e eu não quero perder essa hora, e eu não quero ficar fora do que Tu estás fazendo. Então me ajuda na minha fraqueza, porque eu não quero ficar fora, Senhor, do que Tu estás fazendo no mundo hoje. E eram quase 2 horas, que é o horário que o meu netinho vem aqui para nossa casa, porque nós cuidamos dele. E eu lembro então que quando ele chegou, alguns minutos depois, eu sentei no sofá da sala com ele no meu colo. E de repente, quando eu olhei para a minha roupa estava coberta de pó de ouro, de prata, de todas as cores, de todas as pedras, inclusive que são mencionadas nas Escrituras, como a turquesa, a esmeralda. E o Wilson estava comigo, e o Lucas, nesse momento, ele ia sair, mas ele estava em casa, e nós pedimos inclusive para ele gravar. E ele filmou o que o Senhor fez, aquela maravilha. E eu entendi, queridos, que o Senhor, Ele estava me respondendo com um sinal e maravilha. Ele ouviu o meu clamor, e Ele teve muita compaixão de mim, e Ele viu, na verdade, o desejo do meu coração no meio da minha fraqueza. E Ele me respondeu com aquela maravilha. Ele me deu aquele presente. E com aquele presente, para mim, havia 2 recados. Eu estou cuidando de vocês. Eu estou cuidando da família de vocês. Eu me lembro que eu me preocupei aquela manhã pela minha nora, que está na linha de frente no tratamento dos suspeitos de caso de contágio de coronavírus. Mas o Senhor me disse: eu estou cuidando de vocês. E o Senhor me disse também, com esse presente: eu estou feliz contigo. Eu te seguro na hora da tua fraqueza. Porque, queridos, Ele está olhando para a decisão do nosso coração. Ele está olhando a resposta que a gente está dando. Ele está ouvindo. Então, queridos, eu quero dizer para vocês: Ele está cuidando de vocês. Ele está cuidando da família de vocês, como foi dito hoje aqui. As pragas que vão assolar o mundo não cairão sobre nós. E Ele está nos dizendo que Ele nos ama na nossa fraqueza, e que Ele recebe o nosso amor em fraqueza por Ele, e que Ele recebe essa decisão do nosso coração. Então nós experimentamos o poder dEle na nossa fraqueza. Então eu queria dizer isso para vocês, deixar esse recado para vocês. Guardem as portas dos ouvidos de vocês. Guardem as janelas dos olhos de vocês. Guardem para o Senhor, porque, como foi dito aqui, Ele vai se mostrar totalmente forte para com aqueles que são totalmente dele. Então, se em algum momento tu vacilou e entregou os teus ouvidos para outras vozes, se tu entregou as janelas do teu corpo, os teus olhos, janelas dos teus olhos para outros, traz de volta para o Senhor, traz de volta para Ele, traz de volta teu coração para Ele, porque Ele é muito bom, Ele é muito compassivo, e Ele está como aquele pai na varanda que Jesus contou a história dele, te esperando de braços abertos para se mostrar forte contigo
meio da tua fraqueza. Então eu entrego esse pequeno testemunho para a glória do Senhor Jesus e para fortalecimento da fé, da tua fé, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar um último cântico. Enquanto nós adoramos e dizemos que Ele é digno e que Ele se assenta no trono, vamos lembrar que Ele se assenta no trono e Ele reina sobre a terra, sobre o universo. Deixa essa verdade encher teu coração. Amém, pessoal. Que Deus abençoe vocês.